Entrando ao vivo nessa live de segunda-feira, muito boa tarde, Lucas, Thalita, sejam todos muito bem-vindos. Show de bola nesta segunda-feira às 17 horas da tarde, pessoal. Tudo bem, Thalita? Boa tarde, a Bruna. Legal, sejam todos muito bem-vindos nessa tarde de segunda-feira. Boa tarde, Uberlândia, Minas Gerais. Gosto muito de Uberlândia. Os doces de leite, os doces caseiros de leite de Minas Gerais. Muito bacana. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Rafael. Já estou vendo alunos do 360 entrando aqui. A gente vai falar sobre contratos de prestação de serviços Linhares. Legal, Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Lucas, Tamires, Gabriel. Bacana. Quem é a primeira vez que está entrando aqui, enquanto o pessoal o Instagram está divulgando aí, quem é a primeira vez que entra aqui nessa live, me diz aqui nos comentários. Quem é a primeira vez que está participando aqui nessa live, da onde vocês são? Paragominas, legal, do Pará, Tamires, Gé, eu. Seja bem-vindo então, pessoal, que é a primeira vez que está entrando aí nessa live, sejam todos bem-vindos. O Lucas, bacana. Todos da área ambiental, Gabriel. Alguém fora a área ambiental? Tem alguém que não é da área ambiental? Enquanto o pessoal está chegando, o Instagram está divulgando. Thalita é Campo Grande, Mato Grosso, primeira vez. Ana entrou, Evelyn, olha, duas alunas aí em seguida do 360. Sou do interior de São Paulo, legal. Tércio de Angola. Oi, Tércio, tudo bem? Tércio sempre está aí participando das lives lá de Angola, que legal, fico muito feliz em vê-lo participando aqui. João Pessoa, Hélio tá sempre presente também, que legal. Evelyn, tudo bem, Evelyn? Bacana. Santa Helena de Goiás, também conheço Goiás, muito gostoso essa região. O pessoal de Goiás é muito bacana. Sou da área do direito, que legal. Pequena juíza em formação. Seja bem-vindo então. João Pessoa, Paraíba, Simari. Legal, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, tá entrando aí, tem um aviãozinho aqui embaixo. Espalha esse aviãozinho, manda para muita gente aí, compartilha essa live pra gente falar. Tudo bem, Aline? Legal, bom vê-la por aqui. Pessoal, quem participava aqui nas lives de segunda às 11h32, às 11h30 da manhã e agora tá assistindo às 17 horas. Quem achou melhor esse horário participar das lives, me diz aqui se facilitou para você ou se não facilitou para você a mudança desse horário. Para quem é a primeira vez, eu sempre fiz live aqui. Hoje é a 20ª live nossa. 20 semanas consecutivas fazendo live sobre consultoria ambiental. E as lives sempre eram às 11h32. Até a última live na segunda-feira. E hoje a gente está mudando para as 17 horas, justamente porque eu recebi muitas mensagens. Eu sempre recebo mensagem durante a semana do pessoal falando, olha, muda o horário, tenta mudar o horário, final da tarde, no meio do dia, na hora do almoço é ruim para mim. E aí eu estou fazendo esse teste, mas muito provável que a gente fique e continue nesse horário aí às 17 horas. Isso se vocês me disserem que é o melhor horário para vocês, se a grande maioria aqui participar e disser que é o melhor horário para vocês. Deixa eu ver aqui, esse horário é mais acessível, ficou ótimo o horário, que legal, facilitou bastante. Ana, para mim facilitou muito, bem melhor às 17, esse horário é melhor, por causa do trabalho estava complicado assistir às 11h32. Pois é, Aline, melhor esse horário, muito melhor esse horário, pronto, então eu acho que não tem mais o que mexer. Está mantido o horário das 17 horas, pelo menos até segunda ordem, mas é um horário que também ajuda bastante também a minha logística. E de repente estar visitando um cliente de manhã e vir e aquela correria, fazer a live e a live ainda na hora do almoço para muita gente. Então, essa hora, às 17 horas, é muito melhor. Tamires me perguntou se eu vou fazer pelo YouTube. Sim, inclusive está sendo feita a gravação nesse exato momento. Tamires, essa live vai para o YouTube e depois de um tempo essa live ela fica disponível só para os alunos do Ambiental 360. Aí entra como um bônus para os alunos. Legal. Então, pessoal, a grande maioria aqui já me disse que é
esse horário é melhor. Então vamos lá, pessoal, falando agora sobre a prática da consultoria ambiental, falando que esse é justamente o intuito dessas lives de segunda-feira, trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que eu venho passando dos últimos 11 anos prestando consultoria, vivendo exclusivamente da área ambiental, da consultoria ambiental, tendo meu próprio negócio, tendo minha própria empresa, e nesse momento eu compartilho com vocês, é onde eu abro aqui essas perguntas, essa caixa, esse momento para a gente falar sobre a prática da gestão da consultoria. Então, quando eu abro um box sobre perguntas no Instagram, é para falar sobre RT, sobre captação de clientes, proposta comercial, contrato de prestação de serviço, enfim, tudo que envolve a prestação de serviço na área da consultoria ambiental. E hoje não é diferente, o assunto de hoje é contrato de prestação de serviço. Quase eu falo proposta comercial, mas é contratos de prestação de serviço. Por quê? E eu acho que é o seguinte, a live de hoje é mais uma live de reflexão. Por que reflexão, Felipe? Porque eu vou ensinar para vocês e vou compartilhar com vocês pontos importantes para fechamento de contratos de prestação de serviço. O que de repente é um mito, o que de repente é uma verdade, o que de repente pode te ajudar a fechar mais contratos de prestação de serviço, ou se você ainda não fechou nenhuma proposta comercial, nenhum contrato, você não tem, anota, tira um print. Pessoal que acompanha aqui já conhece, papel e caneta na mão, depois vocês me marcam nos stories, compartilha no meu stories que eu vou compartilhar aqui também, papel e caneta na mão. Manuel, seja bem-vindo, vários alunos do 360 eu já estou vendo por aqui, fico muito feliz que vocês estão por aqui, legal. Então vamos lá, contrato de prestação de serviço, eu tenho a minha colinha aqui, eu acho que eu vou seguindo aqui um pouquinho também esses 3 pontos, para que essa live ela é toda estruturada seguindo um roteiro, e eu vou apresentando. Vamos ver aqui, Ana, mensagem da Ana, hoje eu assisti uma aula de gestão de projetos no Ambiental 360 que salvou o meu dia. Que legal, Ana, que legal. Show, Manuel, saindo do trabalho, então sejam muito bem-vindos, pessoal que está entrando agora. Contrato de prestação de serviços. Me diz aqui nos comentários quem já fechou pelo menos um contrato de prestação de serviço. Eu vou desenvolvendo, eu vou falando, mas coloca aqui nos comentários se você em algum dia você já fechou algum contrato de prestação de serviço. Pelo menos um contrato. Me diz aqui, eu já. Só para eu saber, tá? E se você não fechou, coloque também eu não, tá? Só para eu saber quem já fechou, quem não fechou, para a gente saber aí exatamente o público dessa live nesse momento. Então vamos lá. Eu acho o seguinte, são 3 pontos importantes dessa live, que eu até separei aqui, ó. Primeiro, seu cliente não quer você, então tá. A gente vai falar e vai destrinchar todas esses pontos importantes. Primeiro, o seu cliente ele não quer você. Segundo, seu valor é muito pequeno. E terceiro, ele não te conhece, ele não compra de você. Baseado nesses 3 pontos, eu vou desenvolver a live de hoje. O conteúdo de hoje está muito bom, o conteúdo está muito legal. Olha, Evelyn, eu não estou abrindo minha consultoria essa semana. Que legal, Evelyn, parabéns. Evelyn, que é aluna do 360. Show! Então, esses 3 pontos. Primeiro, o seu cliente ele não quer de você. Segundo, o seu valor é muito pequeno. E terceiro, se ele não te conhece, ele não compra de você. Esses 3 pontos é o que vai nortear a nossa live de hoje. E aí eu quero fazer uma reflexão com você. Se todo cliente que você, aliás, prospecto, né? Se todo prospecto que você chega para apresentar o seu serviço, você não fecha um contrato de prestação de serviço, o que acontece? Ele precisa fechar esse contrato com você? E aí, justamente nesse momento, a Ana já colocou aqui, ó, já gostou, que começa com tapa na cara. Mais ou menos isso, Ana, mas é o seguinte. Então, esses 3 pontos é o que vai nortear a nossa live de hoje. Quando a gente entra em contato com um prospecto, ele precisa fechar com a gente? Será que a gente enviando uma proposta comercial, ele é obrigado, ele precisa fechar o contrato com a gente? E aí, lembrando desses 3 pontos que eu falei para vocês no início. Será que quando a gente está com vontade de comprar alguma coisa, por exemplo, a gente quer comprar um celular, a gente quer comprar um computador, quando a gente busca esses acessórios, esses itens que não são essenciais à nossa vida, o que a gente faz? A gente pesquisa. A gente fala não para comprar determinado produto, determinado serviço e fala sim para outros. Por que o nosso trabalho ele precisa ter 100% de aprovação?
E eu estou falando para você que é o seguinte, a busca é sempre por 100% de aprovação, mas a realidade não é essa. A realidade é quando a gente envia uma proposta comercial, nem sempre o nosso cliente vai ter a aprovação. Nem sempre a gente vai escutar o sim, nem sempre a gente vai ter uma proposta comercial aprovada, pode dar andamento. E isso dói. A gente ouvir um não, isso dói. Mas quantos nãos a gente fala para outras pessoas? Quantos nãos no dia a dia a gente fala para outras pessoas, para outros serviços? Por que com a gente, prestando serviço de consultoria, tem que ser diferente? Por que para a gente, toda proposta que a gente envia, a gente vai até o cliente, a gente visita o nosso cliente, ele tem que aprovar a nossa proposta comercial? Claro, você deve estar pensando, bom, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso crescer. Sim, exatamente. O Ambiental 360, ele tem o foco de aumentar a chance de conversão, aumentar os sims e diminuir os nãos, esse é o foco. Mas qual é o problema de ouvir um não se você envia uma proposta comercial para um cliente e ele não aprova? Não, mas espera aí. Eu devo ter algum problema, alguma coisa está errada comigo, alguma coisa está errada na minha proposta, alguma coisa está errada no meu oferecimento do meu serviço. Vou concordar, pode ser que sim, pode ser que alguma coisa esteja errada com você, pode ser que algum detalhe esteja faltando naquele funil, e eu chamo isso de funil porque se você imaginar, desde o primeiro contato que o cliente faz com você, imagina só, vamos fazer um exercício aqui, imagina só. Você está por aí, você está divulgando seus trabalhos, você está tendo aí suas campanhas online, por exemplo, utilizando o Google. Ok, o cliente precisa de algum trabalho e você está presente nas redes sociais, de forma online. O cliente busca o seu negócio, então ele busca sem saber quem é você, quem é o seu negócio, aonde você está, o que você oferece. E aí esse é o topo do funil. Quando a gente está no topo do funil, a gente está concorrendo com muita gente. Pessoas que estão há tantos anos na área ambiental, há 11, 12, 15, 20, 30 anos na área ambiental. Pessoas que estão começando agora, com meses. A Evelyn, que é aluna nossa, colocou agora aqui na nossa live, que está começando essa semana, está abrindo a empresa já. Então, nesse momento, a internet, ela possibilita o quê? No topo do funil, todo mundo é igual. No mundo digital, onde a gente monta as nossas estratégias para os clientes chegarem até a gente, no início, todo mundo é igual. Quando você recebe uma proposta comercial de um cliente, uma necessidade de um orçamento, por exemplo, um licenciamento ambiental, um cliente entrou em contato com você, você vai até o cliente, você levanta todos os pontos e envia sua proposta comercial. Ou de repente, você recebe essa proposta desse cliente e fala, olha, eu preciso de uma renovação de licença ambiental. Quanto você me cobra? Essa é a primeira pergunta e a principal pergunta que o cliente te faz. É você, com as suas atitudes, e aí que depende de profissional para profissional, que condiz o caminho disso, de falar, olha, o meu preço é X, está aqui a minha proposta comercial. Escreve isso no próprio corpo do e-mail e envia para o cliente. Aonde ele está tendo a percepção de valor nesse momento? Aonde ele entendeu que um processo de licenciamento ambiental, a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos, uma outorga de captação, uma outorga de lançamento, aonde você mostrou nesse momento que isso tem valor? Está partindo da gente, do prestador de serviço, do consultor técnico, do consultor ambiental, do gestor, enfim, mostrar que isso não tem valor, não tem tanto valor, não tem tanta importância. Como que a gente passa isso para o cliente? Então, quando a gente está no topo do funil e está descendo esses degraus, primeiro, o cliente vai procurar pelos nossos serviços, seja digital, seja online, seja offline. Depois disso, ele entra em contato. Como é que você aborda você tem essa abordagem com o seu cliente? Quais são os primeiros passos do atendimento que você tem com o cliente? E depois, o envio da proposta comercial. Entre esses 3 pontos que eu acabei de mostrar para você, você tem várias etapas, vários níveis que... Quanto mais atividades você desenvolve, e isso eu explico também para os alunos do 360 passo a passo, quanto mais atividades você desenvolve do topo do funil até o final desse funil, maiores são as chances de converter, maiores são as chances de valorização do seu trabalho como um profissional técnico, como um consultor técnico, oferecendo serviços de consultoria. Então assim, quando a gente envia uma proposta comercial, receber não, lógico, vai doer o ego, vai doer a gente falar, poxa vida, eu queria receber sim, eu estou recebendo 1, estou recebendo 2, estou recebendo 3 nãos, mas de quem que é o problema? O problema é do cliente, o cliente que fale não. Será que o problema é só com ele? Será que o problema... mas a concorrência está demais,
Ah, mas tem muito concorrente por aí. Ah, mas o concorrente está cobrando isso, o concorrente está cobrando aquilo. Se a gente fica com essas desculpas sempre, para todas as situações, para todos os casos que surgirem de propostas para a gente prestar um serviço, de oportunidades para a gente executar o nosso trabalho, a gente não está tendo controle sobre isso. O que significa isso? Quando você não tem controle sobre determinada situação, quem faz a sua vida, quem leva a sua vida, a sua maré, são os outros. Então, se você falar que o seu concorrente, ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem um preço melhor, ele tem um preço lá embaixo, mas a concorrência é desleal, você não está tendo controle, você não está focando aonde você tem controle, que é o que você está fazendo. O não pode ser bom. O não pode ser bom. Você fala não para comprar um celular em determinado momento, você fala não para comprar uma bolsa ou um sapato, você fala não para várias vezes no dia. Você fala não para a pessoa que está pedindo dinheiro, às vezes no semáforo, vendendo uma bala. Se isso está certo ou está errado, não cabe nesse momento. Mas o que eu quero dizer é que o não faz parte. Só que o não nesse momento é com a gente, e aí que acaba doendo um pouquinho, né? Eu acho que é aí que dói um pouco quando não é com a gente. E aí o que a gente pode entender de tudo isso? Que o não faz parte para o aprendizado. A partir do momento que eu recebo não no envio de uma proposta comercial, no envio numa elaboração de uma estratégia de captação de clientes, que eu não tenho essa captação, eu preciso parar de dar desculpa de terceiros e entender qual é o meu problema. E por que eu estou falando tudo isso? Felipe, o que está acontecendo? Por que você está levantando esses pontos? Porque quando a gente pensa no que a gente pode fazer, e aí eu estou falando o Felipe, na gestão da minha empresa de consultoria, quando eu penso nos problemas ou nas falhas que eu posso ter, eu aumento a chance de receber o sim do próximo cliente. Eu aumento a chance de melhorar o meu processo. Se hoje eu tenho uma campanha, eu tenho um Instagram, eu estou divulgando, fazendo postagens, só faço postagens de vez em quando, divulgo o meu trabalho, mas não é com muita frequência, um dia sim, 2 dias não, eu não tenho consistência disso. Como é que eu quero exigir e mostrar para o meu cliente o valor de tudo isso? Só que na hora de elaborar uma proposta, na hora de ir até o cliente, será que eu consigo me esforçar em todos os pontos possíveis para ele entender o valor do que é uma renovação de uma licença ambiental? Ah, Felipe, mas o licenciamento ambiental é um processo administrativo? Sim, é um processo administrativo que abre portas para muita gente e para muitas empresas de consultoria continuarem no mercado, expandindo o seu leque de prestação de serviço, fazendo outros trabalhos de consultoria ambiental, aumentando a sua equipe, aumentando o seu nível de parceria e sendo reconhecido na sua região. Tá? Então, assim, é focar nas oportunidades e focar onde a gente tem controle. Quando a gente foca onde a gente tem controle, a gente vai receber não. O não vai fazer parte do cliente falar: não, eu não quero o seu serviço, eu não quero contratar você, eu não quero contratar você porque tem alguém mais barato, tem alguém que é mais próximo da onde eu estou, tem alguém que teve uma indicação de um profissional, tem alguém... Agora, se eu foco só no problema que o cliente está me trazendo... a minha gestão, onde eu consigo melhorar? E na área ambiental a gente fala muito em gestão de melhoria contínua, tá certo? Show, a Ana colocou aqui, ó, que antes eu achava que isso era algo pessoal. Pessoal, uma não aprovação de proposta comercial não é nada pessoal. O cliente não quer saber, ele não tem absolutamente nenhuma relação pessoal com você. Claro que às vezes tem as situações de amigos próximos, enfim, isso faz parte. Mas quando a gente está falando em proposta comercial, quando a gente está falando em ambiente profissional, vamos falar em ambiente profissional, a partir do momento que você envia uma proposta comercial, você pode ter uma amizade próxima com alguém. Mas a partir daquele momento, vocês estão lidando sobre o quê? Custos. Vocês estão falando de valores entre você e o seu cliente, e não vai ser nada pessoal, não é pessoal o problema se ele falar: não, eu não aceito essa proposta, ela ficou cara, ou por isso, por aquele motivo. Não leve isso para o lado pessoal, não desanime achando que isso é um problema recorrente que vai se repetir. Claro que se repetir, você precisa entender o motivo, entender o funil que eu disse lá no início, onde está o ponto e onde você consegue melhorar, ok? Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, legal. Aline, às vezes dói, mas faz parte do processo, faz parte do crescimento, exatamente. Vamos ver as nossas falhas também. É exatamente isso, o assunto ainda é longo, mas é exatamente isso. Quando a gente pensa que receber um não é um problema do cliente, é o cliente que está com problema, é o cliente que está focado em outra situação,
E a gente? E o nosso não? Aonde a gente consegue melhorar? Aonde a gente consegue melhorar? E eu vou colocar vários pontos aonde a gente pode melhorar nessa live, tá? Pessoal, só faz o seguinte, tira um print dessa tela aqui pra gente compartilhar. Deixa eu tirar aqui. Compartilha nos seus stories, tira um print nesse momento aqui pra gente compartilhar. Então esse é o primeiro ponto, o receber o não faz parte do processo de melhoria contínua, entenda isso. E ter um contrato não aprovado de prestação de serviço faz parte também de você enxergar aonde você pode melhorar, aonde estão as falhas e principalmente questionar o seu cliente. Se por algum motivo ele te deu uma negativa, se algum motivo o seu cliente falou, olha, não, eu não aprovo essa proposta comercial, normalmente o cliente ele te dá um motivo. Normalmente, na maioria dos casos, nenhum cliente fala assim, olha, não está aprovada, obrigado. Nenhum cliente, pelo menos, não vou falar 100%, mas assim, a grande maioria, ele te dá uma sinalização, é um sinal, às vezes é um sinal pequeno do motivo da não aprovação. Ali já é um primeiro ponto onde você tem que colocar sua atenção para melhorar para o próximo cliente. Então esse é o primeiro ponto, essa é a grande dica. De repente ele fala assim, olha, eu tive uma indicação de alguém, tá, legal, não, mas bacana, se precisar de alguma coisa. Vou falar mais para frente sobre um erro que é fatal nessa não aprovação que acontece muito. Então segura aí. O segundo ponto é o seguinte, o custo de um trabalho, quanto maior o valor, mais valor agregado ele precisa receber. Então vamos lá. Quanto maior o preço de um trabalho, a gente está falando de prestação de serviço. A gente está falando de algo que você consegue calcular o preço dos seus serviços, tá? Existe um método, existe uma metodologia para você definir o preço do seu serviço. Existe até uma aula, o pessoal do 360 tá aí, os alunos 360, vocês podem até confirmar isso para mim aqui na live. Existe uma live chamada Quebra de Paradigma para essa turma aí 2.0, Quebra de Paradigma. E eu falo justamente sobre isso. O custo da prestação de serviço. Eu ensino passo a passo para você montar os seus cursos, enfim. Mas existe uma fórmula mágica para você falar, opa, esse é o valor ideal, esse é o valor perfeito que eu vou mandar a proposta para o cliente, ele vai aprovar. Não existe isso. Não existe essa fórmula mágica, não existe em nenhum momento isso. Por isso que a gente faz, enviar uma proposta comercial e tentar, pensando num funil, pensando nas estratégias que a gente vai desenvolver na prestação de serviço, de sempre oferecer o melhor serviço, sempre oferecer a melhor prestação de serviço, tentando eliminar o máximo possível de falhas, vai fazer com que aumentem as chances de conversão. Aumente a chance do seu prospecto aprovar a sua proposta comercial. Mas o que de fato acontece na prática? Quem tem o poder da caneta, que é o que a gente fala? Quem está do outro lado? O seu cliente. Então, esse segundo tripé que eu vou falar para você, que é o seguinte, os custos de um trabalho, quanto maior o valor do seu serviço, maior o valor agregado ele precisa perceber. E como é que você faz isso hoje? Como é que você agrega um valor? Então, por exemplo, uma coisa eu falar que eu vou comprar o mouse, que eu vou comprar isso aqui e eu vou pagar 30, 40 reais. Outra coisa é contratar um serviço técnico especializado para desenvolver o meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que custa 3 mil, 4 mil, 1.500, 6 mil, 10 mil, 15 mil, enfim, o valor não importa nesse momento, mas é um comparativo. Então, como que eu ofereço isso os dois, um produto e um serviço da mesma maneira? Se nesse momento eu entender que se eu pegar esse mouse, eu fazer uma propaganda para um cliente de 40, 50, 60 reais e ele estiver precisando daquilo naquele momento, as chances dele comprar são muito grandes. Agora, quando eu ofereço um serviço, quando eu estou oferecendo algo especializado, um serviço técnico, que basta ele dar um Google ali na frente do computador, uma pesquisa rápida, ele consegue encontrar inúmeros prestadores de serviço, assim como mouses também, mas inúmeros prestadores de serviço. Quando ele faz isso, o que ele está querendo entender? Ele está querendo entender o quanto custa, quanto vai ficar tudo aquilo para ele. Porque uma coisa, ele sabe quanto custa um mouse. Outra coisa é a prestação de serviço. Alguém pode cobrar
R$70 a hora técnica, alguém pode cobrar R$40 a hora técnica, alguém pode cobrar 150, R$300 a hora técnica. Não existe um padrão, não existe nada tabelado que vai dizer, olha, esse trabalho vai custar tanto. E se você pesquisar na esquina, no prédio ao lado, na cidade vizinha, o valor vai ser exatamente igual. Não vai. A gente vende prestação de serviço, a gente vende hora técnica, a gente vende conhecimento. E quando a gente agrega, aliás, quanto maior o valor desse serviço, da prestação de serviços de consultoria, maior a necessidade do cliente entender o valor agregado que tem ali. Ou seja, traduzindo isso para a consultoria, para uma proposta comercial, para um contrato de prestação de serviço. Eu contratando esse profissional, e aí eu faço uma ressalva, A contratação de um profissional, na maioria dos casos, são de pessoas totalmente desconhecidas. Alguém está te contratando, alguém está buscando o seu conteúdo, porque os seus serviços, porque alguém indicou o seu trabalho, porque ele te encontrou nas redes sociais, porque ele acompanha você nas redes sociais, ele achou legal, ele tem a necessidade de contratar esse tipo de trabalho. Então esse é outro ponto que a gente vai falar também. Então ele tem a necessidade de contratar, não é luxo, não é a necessidade. A prestação de serviço ela surge, a demanda surge baseado na necessidade. Ninguém acorda aqui falando o seguinte, olha só. Ninguém acorda aqui falando o seguinte, bom, hoje, segunda-feira, dia 17, o tempo está meio nublado, eu vou contratar um PGRS, eu vou contratar alguém para fazer um plano de gerenciamento de resíduos para minha empresa. Ninguém acorda desse jeito, ninguém acorda com esse intuito. A necessidade, os trabalhos na área de prestação de serviços surgem baseados na necessidade. Por isso que, já vou falar mais para frente sobre relacionamento, a criação de relacionamento a longo prazo, ela precisa de consistência, é você estar presente nas redes sociais, você estar presente no dia a dia do seu cliente, aí eu vou falar também mais para frente como isso, você está presente no mundo online, com presença online, seja através do Google, de ferramentas de busca que podem colocar o seu negócio na visão do seu cliente, porque quando existir a necessidade, o seu cliente busca quem ele lembra, quem está no campo visual dele, primeiramente. Por isso que eu falo que toda base, toda estratégia é o marketing. Sem um marketing estruturado, sem um marketing com pontos a serem levantados, com estratégias a serem levantadas, o caminho fica totalmente escuro, totalmente perdido. É possível, Felipe? Claro que é possível, claro que é possível. Por exemplo, olha só a Evelyn, eu também tinha medo, acabou de colocar aqui, eu também tinha medo, mas o Ambiental 360 te dá uma base boa e confiança para começar. Não se preocupe com a velocidade em começar, se prepare e comece. Exatamente, mais importante do que a direção é a velocidade que você, mais importante do que a velocidade é a direção que você tá. Se você vai rápido, se você vai devagar, isso não importa. O importante é você estar na direção certa, você ter a estratégia certa. E aí, a necessidade da prestação de serviço é o seguinte, o que acontece, como que hoje os profissionais são nivelados? Quando ele encontra, quando uma empresa, uma empresa está buscando um profissional da área técnica, o que ela faz? Ela busca profissionais que atendam às características que ela precisa. Ou seja, o que ela está buscando? Ela quer preço? Você vai perceber que ela quer preço. Ela quer uma equipe profissional? Ela quer um prestador de serviço que demonstre responsabilidade, demonstre autoridade? Você percebe isso. Sabe como que você percebe? Às vezes eu falo isso para os alunos e é bem interessante, porque assim, às vezes o cliente te liga e ele fala assim, quanto fica? Quanto fica para fazer isso? Esse é o típico cliente que vai falar, que quer conversar com você só para saber o preço. E para você falar, olha, esse documento fica R$1.000, fica R$2.000, fica R$3.000, fica R$5.000, fica R$6.000. É simples, isso é muito simples, só que isso pode estar matando esse potencial cliente para você. Se você muda, olha, anota essa, se você muda a estratégia de abordagem do cliente, fala, olha,
Eu consigo te passar uma proposta de comercial elaborada para você, personalizada nas suas necessidades, porém eu vou precisar de algumas informações. Você poderia me passar, por gentileza? Primeiro eu preciso do CNPJ, um e-mail, um telefone de contato. Pontapé inicial para começar o jogo. Pontapé inicial para começar o jogo. Eu preciso dessas informações para a gente fazer um cadastro da sua empresa no nosso banco de dados. A partir daí, a gente começa a fazer o levantamento dessas informações. Aí, de repente, surge um trabalho nesse sentido que o cliente precise de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Como é que você passa um orçamento? Como é que você gera um valor? Como é que você agrega valor a esse trabalho, dizendo para ele o seguinte: esse trabalho de PGRS eu cobro, sei lá, R$5.000. Aonde está o valor agregado? Sabe qual que é a resposta que ele vai dar? E aí me confirmem aqui se eu estiver errado, por favor. Se você não concordar comigo, não concordar, enfim, coloca aqui nos comentários. Sabe qual que é a resposta dele? A primeira resposta dele: tá muito caro. Não, tá caro. Se você cobrar 5 mil. Agora, se você falar assim, olha, eu cobro R$500, qual que é a resposta dele? Eu vou deixar aqui, responde aqui, qual que é a resposta dele? Se você cobrar 5 mil reais, ele vai falar, tá caro. Se você cobrar 500 reais, você falar, olha, eu cobro 500 reais, o que ele vai responder? O que você acha, na sua opinião, o que ele vai responder? Coloca aqui nos comentários. O que ele vai responder se você falar que cobra 500 reais desse processo? E aí é o seguinte, exato, Letícia, exato. Ele vai falar que tá caro. Ele não vai falar que tá barato. Cliente nenhum vai falar que tá barato. Cliente nenhum vai falar que tá barato. Cliente vai falar que tá caro. Por que ele vai falar que tá caro? Primeiro, ele quer um desconto. Lógico, ele quer um desconto. Se eu simplesmente chegar para você e falar, olha, eu desenvolvo um plano de gerenciamento de resíduos sólidos por 500 reais, você vai falar, caramba, dá um desconto nesse valor. Por que acontece isso? Porque não se agrega valor na prestação de serviço. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está nessa live nesse exato momento, se inscreve no workshop que começa dia 7 de setembro, o link está na minha bio, se inscreve lá, não deixa de se inscrever, dia 7 de setembro tem esse conteúdo e muito mais conteúdo. Ele vai falar que está muito caro, ele quer um desconto, ele não entendeu o valor daquilo. Você em nenhum momento agregou valor para ele, você em nenhum momento falou, opa, peraí, eu preciso de algumas informações para fazer um levantamento. A partir do momento que você tem os dados dele, o que você vai fazer o próximo passo? Olha, gostaria de entrar em contato, e aí tem um passo a passo para isso, mas enfim, você vai entrar em contato com ele e agendar uma visita até o seu cliente. Ah, Felipe, mas esse cliente ele está muito longe da onde eu atuo. Peraí, então você já tem definido a sua área de atuação? Está fora do seu raio? Tudo bem, diga ao cliente que você não atende. Ou, se ele está dentro da sua área de atuação, diga que você atende essa demanda e vai agendar uma visita até o negócio dele para conhecer como é que você elabora um plano de gerenciamento de resíduos, envia uma proposta comercial sem conhecer a necessidade do seu cliente. Qual é a geração média de resíduos desse cliente? Qual a quantidade de empresas, de fornecedores que esse cliente tem, que você precisa homologar, que você precisa definir a documentação necessária para que essas empresas venham coletar o resíduo deles, tudo isso no plano de gerenciamento de resíduos. Então, isso de agregar valor está muito ligado ao profissional que você é, ao profissional que está no mercado. E é isso que a gente tem que tentar mudar. É esse tipo de valorização, de você agregar valor através do primeiro contato telefônico. Quais as informações que você precisa? Anota, tem um gerenciador de informações para isso, tá? Depois disso, agendar uma visita, como é que você agenda? Você tem um e-mail personalizado do seu negócio, da sua empresa, para enviar para o seu cliente, agendando uma visita. Já coloca a data, já coloca o horário que você pretende fazer essa visita. O cliente ele quer decisão, ele quer alguém que decida, ele não quer falar, olha, não manda um e-mail para ele dizendo o seguinte, olha, tem possibilidade de fazer uma visita na sua empresa? Não, não é assim, não faça isso. Profissionalismo e autoridade. Olha, existe a possibilidade, boa tarde, enfim,
Já estou com as informações da sua empresa, há possibilidade de fazermos uma visita técnica até a sua empresa, até o seu negócio, no dia tal, às 17 horas, com previsão de reunião de 1 hora, 40 minutos. Coloca especificidade, coloca detalhes nisso. Isso agrega valor. Ah, Felipe, mas isso é demais. Isso é demais para quem não quer causar um bom impacto visual para o seu cliente, um bom impacto de negócio, uma autoridade, mostrar profissionalismo. A gente faz isso com todos os clientes, com todos os novos prospectos, porque isso agrega valor. Então, quando eu chegar a enviar uma proposta comercial, que tem várias etapas até eu enviar a proposta comercial, tem portfólio de serviços, tem contato 1, contato 2, eu divido isso em 3 métodos dentro do Ambiental 360, que são os e-mails que eu envio e as formas de enviar e quando enviar, e fazem todo sentido. Isso aumenta a chance de conversão para o seu cliente. Então, cada etapa dessa ela precisa estar personalizada. Agora, se você passa por todas essas etapas, faz a visita, elabora a proposta comercial, envia o portfólio de prestação de serviço, se coloca à disposição, depois de determinados X dias você entra em contato com o seu cliente, pergunta se tem alguma dúvida sobre a proposta comercial. O que está acontecendo? Você gradativamente, nos detalhes, você está agregando valor à sua proposta comercial. Então, se você envia uma proposta comercial de R$500 considerando tudo isso, claro que eu estou sendo bem generalista, R$500, R$200, R$300, R$5.000, não estou falando que isso é o valor de um preço, não existe preço tabelado, mas eu só estou dando um exemplo. O cliente vai falar, caramba, com tudo isso que ele me deu de atendimento antes de eu aprovar a proposta comercial, como é que vai ser depois? Isso é o que eu chamo de over delivery. Over delivery é quando você entrega mais do que alguém espera. Você compra alguma coisa e você ganha de brinde tal coisa, mas você não esperava isso. Não é aquilo que você esperava já, não. Você não esperava isso. Isso é o over delivery. Você entrega mais do que o cliente espera. E aí o cliente fica naquela, poxa, mas se tudo isso foi feito com essa organização, com esse planejamento, com a proposta comercial, que agora é esse aqui que eu já recebi, eu vou dar preferência a essa proposta comercial. Tá? Então, assim, você acaba selecionando. Agora, Felipe, mas tem cliente que quer o preço, tem cliente que quer pagar R$200. Manda ele pagar R$200, vai te dar prejuízo. Manda ele fazer com quem ele quer fazer o mais barato, vai te dar dor de cabeça. Vou te falar uma coisa, pode ser que... Coloca a sua opinião aqui se você discordar, enfim, mas os clientes que pagam menos, aqueles clientes que choram, mas o valor é X, não abaixa, e fica naquela briga, naquela cabo de guerra, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Isso é terrível, isso é terrível. Quando você chega num valor, já não é o valor que você queria, já não é o valor que você acha justo com o seu conhecimento, com a sua prestação de serviço. Isso é horrível, isso aí é péssimo para prestação de serviço. Esse tipo de cliente é o que mais vai te dar dor de cabeça. Esse tipo de cliente é o que mais vai te fazer pergunta, é o que mais vai buscar você aí todos os dias querendo informação, tá? Não que o cliente, os outros não queiram, os outros não vão acabar deixando de lado, não é isso, mas são clientes que vão entender a sua forma de trabalhar, vão entender que se você, antes da proposta comercial, você agregou tanto valor, você mostrou tanta vontade de querer aquele cliente, porque o que acontece normalmente é o contrário, né? O que acontece normalmente é você querer o cliente depois que ele aprova a proposta comercial. Então, depois que ele aprova, é muito legal, é muito bacana a gente falar assim, opa, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. É muito bom, ele já aprovou a sua proposta comercial, agora e antes? Agora e antes? E antes, será que você conseguiu agregar o máximo de valor possível em cada etapa dessa para que ele pudesse fechar sua proposta comercial, para que ele pudesse aprovar? Agora, se o cliente só está buscando valor, cada um tem um perfil e tá tudo bem se você hoje trabalha só por valor, só por preço, sem problema nenhum. Você vai ter trabalho a vida inteira, você pode ficar maluco de tanto trabalho. Não é esse método que eu ensino, não é essa filosofia que eu ensino. O que eu ensino é você ter estratégia para ter bons clientes que te pagam o que você merece com o seu conhecimento, tá? Mas tudo bem, se você quer ser o mais barato do mercado, o mercado tá aí. A gente sabe que para todas as profissões, se você balançar uma árvore, vai cair vários de várias profissões diferentes. Se você balançar a árvore do lado, vai cair vários profissionais de várias áreas. E tá tudo bem com isso, ok?
Então, esse é outro ponto importante, que é agregar o valor, agregar o conhecimento. Aí tem outro ponto aqui, que é o seguinte, vamos lá, pessoal, tá tranquilo aqui? Vocês estão me ouvindo? Beleza, deixa eu ver aqui. Eu só tenho Paula, legal, ó, todos são alunos do Ambiental 360 aqui que eu tô vendo. A Ana, a Aline, a Paula, disse tudo, Felipe, esse tipo de cliente só vai te indicar para outros clientes piores que ele, exatamente. Então até que ponto vale a gente ficar brigando por questão de preço? Claro que cada um tem o seu momento, cada um está vivendo o seu momento e cada um sabe o momento que está passando, e a gente respeita isso, eu respeito isso, isso é importante, mas pensa bem se de repente a sua composição de valor, e aí é o valor agregado, eu não estou falando se é 1.000, se é 10 mil, se é 15 mil, o valor agregado pelo que você estudou, pelo que você passou, ele está embutido nesse momento de você colocar o valor dos seus serviços hoje na sua proposta comercial, de você oferecer isso para o seu cliente, ok? Exatamente, é o que mais chora, mais suga tempo, exato. Ó, Letícia, sim, o que mais chora, o preço dá mais dor de cabeça. Tá vendo só? Live ótima, vai ficar disponível? Vai ficar disponível. Essa live vai ficar disponível também no YouTube, depois só para os alunos do 360. E aí? E como é que funciona a seguinte questão? A gente é o prestador de serviço, a gente oferece o nosso serviço para quem a gente não conhece. E aí? Será que contrata? Exatamente. Exatamente. A grande maioria, 99% das pessoas que viram, que se tornam nossos clientes, são pessoas totalmente desconhecidas. Mas como isso? Não, mas hoje é só por indicação. A indicação é um dos fatores de fontes de trabalho, é um dos fatores de oportunidade. O que você não pode ter é o que eu falei lá no início da live. O que você não pode ter é focar em uma situação e achar que só aquela é a única e absoluta verdade. Quando eu iniciei lá lá vai bolinha, há 11 anos atrás, em 2009, eu tinha algumas verdades na minha cabeça. Eu achava que só aquilo já era suficiente. Eu achava que só o conhecimento que eu tinha da faculdade, o conhecimento técnico, já era suficiente para oferecer o serviço. Como é que eu vou oferecer um serviço de consultoria para alguém totalmente desconhecido, para alguém que nunca me viu na vida, para alguém que de repente eu demonstro até que eu estou começando na área e ele vai me contratar? Como que eu consigo isso? Por isso que durante todos esses anos a gente vem desenvolvendo métodos e estratégias para aprimorar, para aumentar essas chances de conversão. E quando a gente vende o nosso serviço de consultoria, a gente vende sim para desconhecidos. Mas qual que é o grande chave da questão? E aí é um erro que muita gente comete. Vamos lá, quem já cometeu esse erro me diz aqui. Quem for sincero, coloca esse erro, que é o seguinte. O cliente fala, olha, você entra em contato, seja através de uma visita, seja através do WhatsApp, seja através do e-mail, seja através das redes sociais, seja através do Instagram, do Google, uma indicação, enfim, por todas as formas de oportunidade que existe. Ele entra em contato com você, você oferece serviço para ele, ele não te retorna ou ele te dá uma negativa. Ele fala, olha, não estou precisando disso nesse momento. Quem aqui virou as costas para esse cliente? Me diz aqui, quem já fez isso, de virar as... Poxa, peraí, eu falei que a live de hoje ia ser de reflexão. Reflexão barra pedrada, né? A Ana já colocou ali o tapa na cara. Reflexão barra pedrada, mas quem nunca fez isso que atire a primeira pedra? Deixa eu ligar meu notebook, tá acabando a bateria aqui, senão vocês vão ficar sem o vídeo no YouTube. Pronto, agora sim. Pois é. A Aline já fez isso, eu no início, a Franciele já fez isso, a Letícia já fez isso. Eu já fiz isso, que é o seguinte, a gente às vezes por ego, a gente fala, poxa, mas ele não quer nosso serviço? Tudo bem. Mas o que a prestação de serviço é? A necessidade. A gente atendeu uma necessidade. Por isso que a forma de relacionamento é a principal estratégia que se tem para conseguir trabalhos a médio e longo prazo. Naquele momento, imagina só, vamos fazer uma reflexão. A gente falou sobre o mouse. Imagina se nesse momento alguém me chega e oferece um mouse. Eu preciso de um mouse? Eu não preciso de um mouse, eu tenho um mouse. O mouse está aqui, se eu precisar eu troco a pilha. Eu não preciso de um mouse. O que vai acontecer?
esse vendedor desse mouse, enfim, que bater na porta, alguma coisa assim, talvez ele nunca mais entre em contato, porque o valor agregado disso daqui é muito pequeno. Pode ter inúmeros, pode ter vários, mas é a prestação de serviço. A prestação de serviço ela tem um valor agregado alto e você define o valor. Você define o quanto você quer ganhar. Você define o teto do seu serviço, da sua hora técnica, da sua prestação de serviço. É você que define isso. Como é que eu vou virar as costas para alguém que você já identificou que é um potencial cliente seu, você já identificou que esse é um possível cliente a médio e longo prazo seu e você vai virar as costas? A forma de relacionamento é uma das melhores formas de você manter esse cliente ativo na sua carteira. Agora, Felipe, por que eu não consigo manter esse cliente ativo? Porque na prestação de serviço a gente é mantido na necessidade. Ou seja, quanto mais necessidade eu gerar para determinados prospectos, ou seja, quanto mais pessoas, possíveis clientes eu entender e encontrar, essa é a palavra, eu encontrar as necessidades dele e puder oferecer os meus serviços, mesmo que naquele momento ele não tenha a necessidade, eu crio um relacionamento com esse cliente e aí pode ser através de uma visita, pode ser através do WhatsApp, pode ser através de uma lista de e-mail marketing, pode ser através de e-mails de conteúdo que sejam importantes para ele, pode ser através do Instagram compartilhando dicas e informações que são interessantes para o negócio dele e na própria assinatura do e-mail eu colocar o meu Instagram, a propaganda do meu Instagram, linkando, olha, tem mais conteúdo sobre a sua área no nosso Instagram, acesse. Isso vai chamar a atenção do seu cliente. Primeiro, que o e-mail, hoje você só acessa se for um documento de extrema importância, se for muito importante. Tem tanto spam lá que quando é um e-mail importante, a gente acessa. A gente percebe quando o e-mail é importante na nossa caixa de entrada e a gente acessa. Spam, a gente vai deixando passar. Então, quando a gente tem uma chance de ter o cliente ou um prospecto, na verdade é o prospecto, ele não é um cliente nosso. Quando a gente tem uma chance de oferecer o nosso serviço, de mostrar o nosso serviço, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Convide ele para entrar nas suas redes sociais através da assinatura do e-mail, através de um texto no final do e-mail, olha, eu sei, e aí de uma forma, e aí eu vejo um ponto bem interessante, as escritas de e-mail hoje, que antigamente eram tão formais, hoje eu percebo que, e aí eu falo até de grandes empresas, de multinacionais, enviando e-mail para a gente, é um negócio tão informal, claro, não é com desrespeito, não é de qualquer jeito, não é na informalidade, mas não é algo tão formal hoje. No final do seu e-mail, para qualquer informação que você compartilhar, de você de repente ter essa negativa desse prospecto, coloca no final do e-mail, olha, eu sei que de repente nessa oportunidade a gente não teve a chance de trabalhar junto, ou nessa oportunidade as coisas não deram muito certo, mas fica aqui o nosso contato, entre nas nossas redes sociais. Não tem problema nenhum você dizer ao seu cliente que não deu certo. Quem hoje faz isso, de falar, olha, não deu certo com você, não deu certo, mas continue com a gente, continue acompanhando o nosso negócio. Eu acho que essa é a dica principal, essa é a dica que eu queria fechar com vocês, ainda não acabou, mas eu queria fechar com vocês. Continua com a gente. É uma atitude tão bacana, tão legal, que do outro lado a pessoa fica na seguinte situação, poxa, eu não aprovei a proposta técnica, eu não aprovei aquela proposta, eu não tenho necessidade daquele serviço agora, mas ele me disse aqui para acompanhar a rede social dele. Existem situações do próprio gerenciador de anúncios do Facebook, eu bato muito nessa tecla com os alunos do 360, de usarem para criar esse tipo de relacionamento, que é chamado de remarketing. Você utiliza esses e-mails de possíveis clientes, de prospectos, você faz um tráfego pago para eles, de toda aquela lista que você tem para receber notificações, receber as postagens patrocinadas de você. Não tem como o cliente esquecer de você hoje. A partir do momento que você tem o e-mail dele, você cria essas estratégias online, gerenciador de anúncios, página de remarketing, tráfego, remarketing para lista de clientes, lista de e-mail. Tudo isso são estratégias que eu ensino dentro do 360 até como um bônus, que não tem como o cliente que esquecer de você, você está criando relacionamento. Mas, Felipe, eu sou técnico, eu sou engenheiro, eu sou gestor, eu sou químico. Cara,
não adianta. Hoje, se você não quiser mudar, se você não quiser aprender a falar sobre gerenciador de anúncios, Google Ads, palavra-chave negativa, para divulgar o seu negócio, para você entender como o seu cliente vai caminhar, vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. Então a criação de relacionamento, ela faz todo sentido até para quem disse não para você. Até para quem disse não. Porque quem disse não hoje é porque não precisa. E tá tudo bem, isso não é pessoal, como eu já falei para você nessa live. Mas amanhã essa pessoa vai precisar. Amanhã ela vai falar assim, vai surgir uma demanda, vai surgir a exigência de um cliente, vai surgir a exigência do órgão ambiental, vai se exigir um auto de advertência, um auto de infração. O próprio cliente quer desenvolver uma melhoria contínua. Quem ele vai lembrar? Quem está sempre no campo de visão dele, quem está sempre presente. Então, a criação de relacionamento, ela faz todo sentido para você que tem o cliente que te deu um ok e o cliente para que não te deu um ok, ok? É isso, deixa eu ver aqui, o Instagram Stories sempre postando é uma forma... Letícia, o Instagram Stories sempre postando é uma forma de relacionamento? Sem dúvida nenhuma. Porém, o Instagram, o Stories, o feed, se você não tiver um tráfego pago, mesmo que seja com R$5 por dia, porque é o começo, dá para começar com R$5 por dia, eu ensino isso no 360. Você já consegue atingir, fazer os primeiros testes, você consegue ver qual foi o alcance do seu público, qual foi o número de impressões que teve, qual foi o número de cliques que teve aquele anúncio seu para aquela região. Por isso que eu ensino um método passo a passo. Não adianta eu chegar para você numa aula e falar assim, Letícia, você me fez a pergunta, entra no gerenciador de anúncios agora e começa a postar no seu Facebook, no seu Instagram e impulsiona essa publicação. Espera aí, para quem você vai impulsionar? Que tipo de serviço você presta? Quem é o seu público-alvo? Isso e falando em idade, falando em região. Adianta eu posicionar os meus anúncios para o Brasil todo? Eu não atendo o Brasil todo. Eu tenho as minhas regiões delimitadas, então eu preciso desenvolver e entender um passo a passo para eu chegar no final, ter toda a estratégia montada. Pronto, agora sim eu vou desenvolver as minhas estratégias nas redes sociais. Porque se você está presente na rede social, tem duas formas. A forma orgânica e a forma paga, que é o tráfego orgânico e tráfego pago. Cuidado que é tráfego, não tráfico. Só cuidado com essas duas letras que são bem perigosas, tá? Quando você for conversar com alguém. É o seguinte, o orgânico é você ir postando. Um dia você desanima, outro dia você posta. Mas dificilmente você consegue atingir. Claro, essa é a melhor forma de começar. Então comece fazendo isso. Mas qual que é a estratégia que dá certo? A estratégia que eu ensino e a estratégia que dá resultado porque eu executo dessa forma. A estratégia paga, onde você define toda essa estratégia e impulsiona para o seu público. Não é nem usando o botão impulsionar do Instagram, mas para com outras ferramentas, ok? Então, pessoal, eu acho que basicamente é isso. Faltam alguns minutos para o Instagram finalizar essa live. Passou muito rápido. Deixa eu ver aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, desse horário. Tira um print, me marca aqui. Estou aberto a perguntas agora aqui para vocês até a gente finalizar, tá? Vamos conversar, vamos no bate-papo. Vai ser, espero que vocês tenham gostado. E o mais importante de tudo isso, a proposta comercial, o contrato de prestação de serviço, quando a gente está falando em consultoria técnica, em serviço especializado, é muito mais do que vender um produto. Então, se você receber um não tenha isso como algo pessoal, algo ruim para sua carreira, algo ruim para o seu negócio, que está tudo errado. Analise ponto a ponto aonde você pode melhorar, o que aconteceu que pode no próximo cliente, no próximo prospecto, trazer um resultado positivo para você, tá bom? Paula, dica extraordinária, já estou editando um e-mail com esses respectivos dizeres. Show, que bom, Paula, que bom que você gostou. Manuel, estou fazendo o mesmo, Paula. Já quero a próxima turma do Ambiental 360, show. Franciele, dia 7 de setembro começa o nosso workshop Expert em Consultoria Ambiental, é a 5ª edição que eu vou realizar. Dia 7 de setembro vai até o dia 14 de setembro. Acompanhe esse workshop, são aulas
online, vão ficar disponíveis durante toda a semana, mas é importante que você acompanhe até o final, que no final tem uma surpresa. Essa surpresa eu vou falar baixinho só para algumas pessoas ouvirem. Eu vou abrir uma turma do Ambiental 360, ok? Então fica ligado dia 14 de setembro. Vamos lá, vamos ver que tem mais perguntas aqui. Legal. Vários seguidores e nenhum potencial cliente. Exato, Letícia, exato. Isso acontece muito. Legal. O link está na minha bio para quem quer se inscrever no workshop. Esse workshop é totalmente online, totalmente gratuito. Evelyn, obrigado, live maravilhosa, continue nesse horário. Legal, também gostei desse horário, eu acho que é um horário mais tranquilo também e dá para a gente desenvolver melhor as ideias. Muito bom, Felipe, sempre ótimas dicas. Cheguei atrasada, mas esse horário ficou melhor, que bom. Patrícia chegou atrasada, vai ficar disponível essa live aqui no Instagram e no YouTube também, ok? Pessoal do YouTube, estou finalizando aqui, obrigado pela participação, até!